Olá, amigos. Estamos hoje na cidade de Salamanca, na comunidade de Castilha e León, no Reino da Espanha. Estamos aqui no Jardim de la Merced, que na verdade abrigou há muito tempo atrás uma sinagoga. Estamos perto da Faculdade de Matemática, logo à nossa direita, que também abrigou uma outra sinagoga, e também da Biblioteca Abraham Zacuto, um pouco mais em frente ao sair do jardim do lado direito, que presta homenagem a Abraham Zacuto, este que foi um grande astrônomo judeu, nascido aqui em Salamanca, e que falamos sobre ele em nossa caminhada por Tomar, uma vez que Abraham Zacuto serviu na corte do rei Dom João II de Portugal. Bom, amigos, hoje nós vamos visitar o que um dia foi a judiaria de Salamanca, e como vocês podem bem ver logo aqui, neste local por onde estamos passando, ali na frente, no edifício da Faculdade de Matemática, existiu uma sinagoga, como eu comentei, e também aqui neste jardim havia uma outra sinagoga. Mais à frente vamos ver que na igreja de Saint-Milan também existia uma terceira sinagoga, portanto todas elas estavam muito próximas, e o bairro judeu pode-se dizer, de certa forma, que por aqui também era localizado. No entanto, sabemos que a Rua dos Libreiros, antiga Rua Nueva, era o centro da judiaria, de modo que estamos a caminhar no que seria parte da judiaria e vamos, é claro, para a parte mais central, onde haviam os comércios, a vida mesmo da sinagoga acontecia nesta rua chamada Calle Libreiros. Esta judiaria, amigos, tem seus primeiros registros no ano de 1169 e, como eu disse, ela estava localizada por aqui, dentro da muralha da cidade, na zona sul de Salamanca, ainda que existam relatos de judeus que tenham habitado em outras partes da cidade, assim como cristãos a viver com os judeus por aqui. Portanto, podemos vislumbrar uma certa coexistência antigamente. E a esse respeito, eu até sugiro um livro chamado O Ornamento do Mundo, que conta esse período de coexistência entre judeus, cristãos e até mesmo muçulmanos na Espanha. Bom, estamos nos aproximando aqui da igreja de Saint-Milan, essa à nossa esquerda, que possivelmente era a antiga sinagoga, era onde estava a antiga sinagoga de Salamanca, uma delas, né? Como já falamos, passamos por outras duas localidades de onde possivelmente estavam outras sinagogas aqui, que seria o bairro judeu, e aqui teríamos também uma terceira sinagoga. Logo à direita, a Calle Libreiros, que é exatamente o centro, né? Para onde se desemboca a judiaria, os principais comércios existiam exatamente nesta Calle Libreiros. Lamentavelmente não é possível filmar dentro da igreja, ela hoje se tornou um museu. Então daqui nós vamos continuar a nossa caminhada, vamos seguir para a Rua Libreiros e de lá vamos até o centro do que seria a antiga judiaria de Salamanca. Bom, amigos, vamos deixar então a igreja de Saint-Milan neste local que foi por aqui, perto da própria igreja, ou mesmo nos fundamentos da igreja, onde existiu uma antiga sinagoga, uma terceira sinagoga aqui na cidade de Salamanca, e vamos nos dirigir para o que seria o centro da antiga judiaria. Ainda que estejamos neste bairro que pertenceu à judiaria, vamos agora entrar na Rua Libreiros. Esta que está em nossa frente é uma rua bem interessante, porque é aqui que muitos dos departamentos e também muitos dos alunos da Universidade de Salamanca transitam e estão. E toda esta rua um dia foi a antiga judiaria de Salamanca. É curioso notar que os edifícios, as casas que pertenciam aos judeus, com o passar do tempo, com os pogroms e até mesmo com a expulsão, a mudança
da função da própria cidade fez com que a universidade acabasse adquirindo muito destas casas e se tornassem departamentos, faculdades, centros de pesquisa, enfim, parte da própria Universidade de Salamanca, mas que um dia foi o centro, o coração da judiaria da cidade. É interessante notar que Salamanca é a cidade onde se estabelece a primeira universidade da Espanha no ano de 1218. Portanto, muitos dos edifícios da universidade, como eu havia comentado anteriormente, hoje ocupam áreas que eram da antiga judiaria. E daí o porquê de conseguirmos aqui, ao fazer esta caminhada por estas ruas e pela antiga judiaria, perceber esta vibração, esta quantidade de pessoas, em sua maioria jovens, que são universitários e por aqui passam os seus anos acadêmicos, neste local que um dia foi a antiga judiaria da cidade. Diga-se de passagem que os judeus de Salamanca contribuíram muito para o reinado de diversos governantes durante a sua existência nesta região da Espanha, principalmente no reinado do rei Fernando II e nas suas batalhas e guerras com as regiões vizinhas, até o ano de 1390, quando começa o pogrom, a perseguição contra os judeus, e aí esta participação e esta contribuição financeira praticamente se acaba, os judeus são expulsos, muitos deles passam para Portugal, fazem a imigração para Portugal, como o próprio Abraão Zacuto, que comentamos durante a nossa passagem pela cidade de Tomar. Abraão Zacuto, era um professor aqui da Universidade de Salamanca e até mesmo ajudou Cristóvão Colombo a empreender muitas de suas viagens à Índia, mas com a perseguição acaba se mudando para Portugal e lá passa a viver, assim como muitos outros. Amigos, estamos a nos aproximar do pátio das escolas, o centro dos universitários aqui da cidade, dos estudantes da universidade, praticamente onde muitos turistas e estudantes acabam por se encontrar, mas é como o principal ou os principais prédios da universidade, uma vez que o centro acadêmico, os serviços acadêmicos, a própria reitoria se localiza aqui. Mas sobre o assunto queria comentar que na judiaria de Salamanca também existiram centros de estudos, como um Beit Midrash e um centro de estudos talmúdicos. Portanto, para a época era de fato uma judiaria, uma comunidade judaica importante pelo fato de abrigar instituições como essa. Ademais, também sabe-se da existência de um açougue, o que mostra que havia uma organização e uma entidade judaica, uma identidade judaica muito forte aqui na cidade de Salamanca. Bem, amigos, além de Avraham Zacuto, há muitos outros nomes ligados aos estudos e às ciências aqui em Salamanca que têm sua origem judaica. Um deles é Aaron Henrique de Sola. Ele se dedicou sua vida às ciências, aos estudos sobre astronomia e matemática, e viveu não apenas em Salamanca, mas também em Barcelona, Saragoça, Toledo, mas faleceu aqui no ano de 1280. Este sobrenome, de Sola, é um sobrenome conhecido por ter sido adotado por famílias sefaraditas com raízes nas cidades de Toledo e Navarra, no século IX, e era também o nome que se referia à família de Ibn Daud, portanto, passando a ser de Sola na Espanha. Podemos citar ainda Yehudá Aben Reske e Abraham Aben Asará, que eram arrecadadores do reino entre os anos de 1350 e 1369. De acordo com registros, podemos também destacar a figura do que poderia ter sido o último rabino aqui de Salamanca, Menachem Haim Re'aruk, também conhecido como Longo.
sua passagem e de seu filho são aqui registradas em Salamanca até o ano de 1425, portanto, pode ser que seja um dos últimos rabinos de Salamanca. Bem, amigos, estamos já no fim de nossa caminhada aqui pela antiga judiaria e, sem dúvida, não poderíamos deixar de lembrar que, assim como em outras judiarias, o desfecho, o fim, também foi triste. Como comentamos, muitas das casas, muitas das instituições que aqui existiam deixaram e passaram a ser parte do que hoje é a universidade, ou enfim, outros estabelecimentos, até mesmo religiosos, como a própria igreja de Saint Milan que vimos. Então, essa memória fica mais nos registros, nos arquivos, na história e, claro, nunca esquecida, principalmente quando visitamos um local como esse, como fazemos uma visita como essa. Eu espero que vocês tenham gostado e, claro, nos encontramos em uma próxima caminhada e uma outra oportunidade. Daqui, deixo um grande abraço a todos vocês.